Desce e ouve a notícia do jeito que você quiser. Março é comemorado o mês de prevenção ao câncer de colo de útero, um dos cânceres mais comuns em mulheres. Como todo tipo de câncer, existem muitos fatores envolvidos no desenvolvimento da doença. Logo, há também medidas de prevenção, muitas vezes desconhecidas ou ignoradas. O HPV, por exemplo, é o vírus responsável por cerca de 70% de casos desse tipo de câncer, e já existe inclusive vacinação própria contra esse tipo viral. No entanto, além da disseminação dessa informação, é importante também pensarmos no acesso da população a esses imunizantes. E para falar mais sobre as vacinas e como elas vão ser nossas aliadas na prevenção para o HPV, bem como estão os fatores de risco e alerta, a oncologista Kítia Persiano. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou à disposição. A gente que agradece, Kítia. Bom, muita gente não sabe sobre a vacina do HPV e como o vírus, do HPV pode ser um fator para o desenvolvimento de câncer de colo de útero. Mas, afinal, quais são os tipos de HPV que são associados a esse tipo de câncer e para quais existem vacinas? Na verdade, a maioria ela vem com a cepa do HPV 16 e 18. Eles são responsáveis por 70% dos casos de tumor de câncer de colo de útero. Mas existem umas cepas também oncogênicas, quer dizer, que são capazes de causar o câncer, que são menos frequentes. E por isso houve uma ampliação da vacina. A vacina está disponível, desde 2014, A gente vai fazer 10 anos de vacinação o ano que vem. E ela foi aumentando o espectro de indicação durante esse período. Então, hoje se vacina, pelo SUS, meninos e meninas de 9 a 14 anos. Também passou-se a vacinar os imunossuprimidos até 45 anos. Quem são os imunossuprimidos? Pessoas que fazem transplante, de órgãos, pessoas que estão em quimioterapia e pessoas que convivem com o vírus, de HIV e AIDS. Agora, mais fresquinho, saiu uma vacina nonavalente que aumentou esse espectro. Então, ela também pega um pouquinho desses HPVs menos comuns. Então, ela aumenta a cobertura de prevenção do câncer. Esse tipo ainda não está disponível pelo SUS. Agora, é importante você saber que a vacinação, ela não só previne o câncer de colo de útero, Então, a pessoa assim, fica nesse foco, Então, por exemplo, por que os homens estão vacinando? Não é só para deixar de transmitir o HPV para as mulheres que os homens se vacinam. Os homens se vacinam porque há risco de câncer de pênis, câncer anal e câncer oral. O HPV aumenta todos esses riscos. E também a pessoa que tem HPV, ela tem uma maior facilidade de transmissão do vírus da AIDS. Então, quer dizer, quando você se vacina, você se previne de vários problemas. Por que de 9 a 14? Por que exatamente essa faixa etária? Então, é porque é importante que você não tenha tido contato sexual. Nas meninas, de até 30 anos, 80% elas que têm, vida sexual, elas vão ter o HPV. Então, quer dizer, a maioria dessas pessoas, ela não vai ter uma transformação maligna, Elas convivem com o HPV e elas curam o HPV, nossa própria imunidade. Você vê que existem fatores, porque que tanta gente tem HPV e muito poucos vão ter o câncer. Então, tem outros fatores não associados, como fatores genéticos, outras doenças associadas, outras doenças ou hábitos, que diminuem a imunidade da pessoa, que fazem ele se transformar, no câncer. O HPV, ele não é um câncer, E por que se tem essas vacinas paralelas ao câncer, a gente ainda não consegue desenvolver uma vacina um pouco mais geral? O que dificulta essa acessão à vacina contra câncer de um modo geral? Então, essa vacina, na verdade, é contra o vírus, que é um vírus oncogênico, que é um vírus capaz de produzir câncer. Nós temos também a vacina para o vírus da hepatite, que também é um vírus oncogênico, que ele também pode causar câncer de fígado.
Os outros cânceres, eles ainda não se descobriu, ou talvez não tenha relação, como eu sempre falo. O câncer não é uma doença única. Veja bem, o câncer é induzido pelo cigarro. É uma toxina de um cigarro, não é um vírus. Então, quer dizer, você não tem uma vacina contra o cigarro, né? Eu tô rindo, mas assim, isso é um assunto muito sério, né? A pessoa que fuma, ela, né, tem milhões de toxinas indo para os seus pulmões, né? E aumentando o risco de câncer. Então, como o câncer não é uma doença única, cada tipo de câncer vai ter um tipo de prevenção ou um tipo de maneira de se evitar, né? Seja através de exames, de orientação de saúde pública. Importante ter sempre o contato com o médico e também no caso do HPV, que é um vírus e é sexualmente transmissível, a gente fala muito das ISTs. Como é que a gente consegue prevenir? Só a camisinha ajuda? Tem algum outro método? Uma coisa que eu já ouvi muito dizerem que o HPV, a camisinha não previne. Eu queria saber se é um mito, se isso é real. Então, a camisinha previne, sim, o HPV. Só que você tem que prestar atenção que o HPV não é transmitido apenas na vagina. Então, no ânus, porque as pessoas usam camisinha para evitar de ter filho. Às vezes só no... Exato, mas se faz o sexo anal ou o sexo oral, você está transmitindo o HPV também. Então, ele não previne todas as formas, né, de transmissão. E eu acho que por isso também que é importante a gente frisar que não só as mulheres precisam se vacinar, né? Porque os homens também estão se transmitindo e também correndo risco. Exatamente. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo @ESHoje. As mulheres, assim, são o maior foco. A gente, por mais que vacinem os homens, as mulheres são o maior foco. A gente já comentou que são as meninas que ainda não tiveram início da relação sexual ali. Então, são as meninas mais novas aí, como você citou, de 9 a 14 anos. Primeira coisa, qual é a importância dessas meninas se vacinarem? Qual a importância dos pais levarem? Porque é uma idade que os pais ainda precisam levar para tomar vacina. E, para quem está mais avançado, qual a importância de manter a prevenção a todo momento, na hora que começar a sua vida sexual? Como que isso evita outras doenças associadas, não só ao câncer? O câncer de colo de útero, ele acaba sendo o foco principal porque ele é de maior frequência. Ele é o terceiro câncer de frequência e de mortalidade no sexo feminino. Os cânceres de pênis, de ânus, são cânceres menos comuns. Bom, mas a AIDS é uma doença muito prevalente. Então, quer dizer, você prevenindo a transmissão da AIDS, você já está tendo um benefício muito grande, mas que não é mensurado. Então, por isso, daí a importância, né, de todos serem vacinados. As vacinas quadrivalentes, essas que estão disponibilizadas pelo SUS, além de evitar a cepa de HPV 16 e 18, né, que são os maiores causadores do câncer, elas também previnem as verrugas, os condilomas, as verrugas anogenitais. Então, daí também, ela também previne doenças sexualmente transmissíveis, não só o HPV. Então, olha como é que a gente já está aumentando o espectro dessa vacina. Verrugas genitais, HPV, AIDS, né? Então, daí você já está resolvendo uma grande parte do nosso problema de doenças sexualmente transmissíveis. Apesar dessa vacina estar presente na maior parte dos países das Américas, né? E aqui no Brasil está presente, através do SUS, as taxas de cobertura ainda são, das 2 doses, ainda não chegam a 80% das meninas, né? Muita gente se vacina com a primeira dose e acaba não fazendo esse reforço, não toma depois. Como que esse problema pode ser solucionado? Porque tem muita gente, que eu já conversei, que eu vejo que nessa faixa etária se vacinou, só que para a segunda dose está numa outra faixa etária que não comporta, né, no SUS, e por, sei lá, não ter dinheiro para poder se vacinar, não. Como poderia ser solucionado esse problema da cobertura? Isso é simples, através das escolas, né? As escolas mandam uma folhinha de permissão, né, do filho ser vacinado. Os pais assinam essa permissão e esses imunizantes são dados na própria escola. Então, isso vem acontecendo, né? Mas precisa de ser cobrado mais da responsabilidade dessas escolas em torno da segunda dose. E as vacinas, elas
tem disponibilidade aqui. Felizmente, no Brasil, a gente não tem tido muito problema de vacinação. Às vezes, as pessoas fazem a particular por uma questão de comodidade, né, de não ficar dependendo de calendário de vacinação pública. E agora, né, com essa nona valente, agora vai voltar, né, essa questão da vacinação particular. Mas, assim, lembrando que a outra já resolve uma grande parte, vamos dizer assim, 70% do problema já está resolvido com a vacina disponível hoje. Você comentou sobre essa questão das escolas com apoio, e uma coisa que sempre preocupa a gente, que está sempre gravando e sempre entrando em temas, quando você fala de uma vacina que vai tratar o HPV, que é uma doença muitas vezes associada às questões das ISTs, com tantos pais, tantos membros do nosso parlamento criticando a educação sexual nas escolas, como é que você leva uma autorização para uma vacina dessa que acaba se interligando com todas essas questões que muita gente não quer que seja falado? Eu acho que falar e orientar, informação nunca é demais, né? Então, a salvo, colocando para um lado essas questões de sexualidade, de gênero, e tudo isso não é uma questão, assim, dessa saúde imediata em relação ao câncer. Isso está relacionado a uma saúde, né, psicológica, existe todo um trato psicológico por trás, né, desses adolescentes que estão, né, com identificação sexual. A gente tem que tentar separar as coisas, né, a identificação sexual com uma prevenção de doenças. Então, e isso facilitou, né, porque como os meninos e as meninas são as mesmas faixas etárias, a mesma vacina, a mesma indicação, então a gente não mexe muito com essa questão do gênero aí nesse momento. Então, eu acho que isso facilita. Eu acho que é mais numa questão de que eu já ouvi, pelo menos, muita gente falar que vacinar é meio que você incentivar o início da vida sexual, e não é isso, né? É tipo, você tá vacinando porque uma hora essa pessoa vai ter uma vida sexual ativa, então é uma prevenção. E você já vai estar prevenido, né, para qualquer época que você iniciar a sua vida sexual. E outra coisa, o fato de você se casar, mesmo tendo o relacionamento, né, monogâmico, não quer dizer que a pessoa não teve uma experiência anterior e que não carregue o vírus, né? Às vezes não sabe que tem e tá passando pra frente ainda numa relação estável e monogâmica. Porque é importante vocês saberem, né, que o HPV, a maioria das vezes é assintomático. Em quase ninguém ele dá sintomas. Os sintomas, né, daquelas doenças pré-neoplásicas e algum corrimento ou descobriu alguma alteração no preventivo, isso é exceção. Então, você transmite sem saber que está transmitindo. A gente está conversando aqui com a oncologista Kitia Persiano, e em relação ao câncer de colo de útero, a gente sabe que junto da vacinação do HPV tem o rastreamento, tratamento de lesões de forma precoce, que também podem prevenir aí os casos e as mortes. Então, quais são os sinais desse tipo de câncer e que medidas as mulheres podem tomar para favorecer um diagnóstico precoce? Os sintomas, eles já são para os casos dos cânceres avançados, que é o que a gente quer evitar. Não só com a vacinação, mas com o preventivo. O exame, né, de preventivo, né, que é o Papa Nicolau, ele é realizado a partir, né, do início da vida sexual. Inicialmente você faz uma coleta, no ano seguinte faz uma segunda, tendo 2 normais você pode passar a fazer a cada 3 anos. Essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Com isso, você reduz 80% a 90% dos casos de câncer de colo de útero. Então, por quê? Porque o câncer de colo de útero é uma doença lenta. Ele tem várias fases antes das células se malignizarem e invadirem. E no preventivo, mesmo você fazendo ele, né, com esse espaço de 13 anos, você pega essa transformação celular antes dessas células virar um câncer invasivo. Então, com isso, há tratamentos localizados ali no colo do útero e que quanto mais cedo descobrir, inclusive de manutenção, né, do útero, de gravidez e tudo mais. Então, o nosso objetivo aqui é de evitar que a pessoa tenha o câncer, que apareça a doença. Mas vamos supor que a pessoa não se vacine, não faça preventivo, ou então tem aí que já é mais raro ainda, aqueles cânceres altamente agressivos e que entre um exame de Papa Nicolau e outro, ele vai surgir. E isso pode acontecer.
acontecer. Nesses casos, a pessoa passa a ter um corrimento, né? Às vezes com cheiro ruim, às vezes sanguinolento, a gente fala tipo um caldo de carne e com mau cheiro, né? Ele pode ter mau cheiro. Ou então, a pessoa tem sangramentos fora do período sexual, do período menstrual, ou então dor à relação sexual. Então, esses são os principais sintomas do câncer de colo de útero, mas por exemplo, a gente tem o câncer de pênis também. O câncer de pênis são feridas no pênis, tipo úlcerazinhas que não fecham, machucadinho, que às vezes a pessoa não dá importância, fica passando pomadinhas e tudo, mas ele nunca cicatriza. Isso você pode estar no início de um câncer de pênis. No ânus é mais difícil, né? Você tá olhando, né, o ânus, mas começa a um incômodo, uma dor, um prurido, uma coisa que não resolva, simplesmente você tem que procurar um médico para fazer o exame local. Já na boca, normalmente também são pequenas úlceras. Úlceras são feridinhas, aquelas que não cicatrizam, ou tipo uma amigdalite que nunca se resolve, você tem um incômodo, né, na boca, está sempre inflamado, isso também tem que procurar, né, ou um dentista também, ele também está apto a fazer esse diagnóstico. E aproveitando o gancho aqui que a gente falou dessa questão da prevenção, quais são outros problemas, né, além, a gente falou do vírus do HPV, a gente focou nisso, mas quais são outros problemas relacionados à saúde reprodutiva feminina que podem estar relacionados ao câncer de colo de útero? Por exemplo, um ovário policístico, uma endometriose. Tem algo que possa ser um fator que possa facilitar o desenvolvimento de um câncer? Não. Essas outras doenças, elas são entidades exclusivas, né? Endometriose, ovários policísticos, né? Ele pode vir de fatores genéticos, fatores de regulação hormonal e até muito relacionados com qualidade de vida, né? A gente sabe que a obesidade, o estresse, a falta de atividade física estão relacionadas a uma inflamação orgânica que aumenta o risco, né, de endometriose. E o câncer, de maneira geral, também. O câncer de mama também é muito relacionado com o estilo de vida. O câncer de colo de útero, ele é principalmente uma doença viral, então ele não teria relação a princípio com o estilo de vida, mas lógico que se o estilo de vida aumenta a frequência de todos os cânceres, a gente pode ter uma relação e inclusive a gente sabe que a pessoa depois do diagnóstico de câncer que não faça atividade física, ganhe peso, a taxa de recorrência, né, ou seja, né, a não cura dessa doença, ela é muito maior, chega 4 vezes, por exemplo, no câncer de mama, que é mais estudado em relação ao estilo de vida. Então, manter um estilo de vida adequado é prevenção para grande parte dos nossos problemas, não só de câncer, mas principalmente os cardiovasculares. Bom, e assim a gente vai chegando no final do episódio. Kitty, se você tiver mais alguma consideração, por favor, fique à vontade. A minha consideração é que, né, como são crianças que vão ser vacinadas, que os pais fiquem atentos, procurem se informar, tire essa parte, né, de preconceito, essa onda que se falou dos males de vacinação aí, muita fantasia envolvida, muita informação falsa, muita informação usada com os fins errôneos, né, fins políticos. Então, saúde pública é coisa de médico, né? E os estudos são científicos, eles existem e estão aí para aumentar o nosso tempo de vida. Você veja bem, o colo de útero, ele já foi o principal câncer da mulher no mundo e o principal causa de mortalidade em relação a câncer na mulher. E hoje ele já passou para 3º lugar. Então, assim, o nosso objetivo é que a gente não tenha mais o câncer de colo de útero. Então, assim, vamos prestar atenção, informação, gente, é tudo de bom. E assim como a gente não tem mais outras tantas doenças, né? Sim. Mais uma vez, obrigada, Kitty. E lembrando aqui que sempre a gente te convida a debater, a refletir e, sobretudo, a se informar. O ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Até a próxima. Até a próxima. Você encontra o ES Hoje nas redes sociais pelo @ES Hoje, no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.